muito avançado. Você faz muita coisa com robô, mas escuta, nós temos robô, a gente não conta nada, temos robô na agricultura, entendeu? Nós temos um monte de coisa que você pode fazer, tá certo? A robótica, hoje você faz operação com robótica, claro, você só precisa saber manejar aquilo lá, o restante é tudo feito na robótica. Cara, isso vai avançar. O mundo hoje avança numa velocidade extraordinária. Na minha vida, eu sempre fui muito mais um copiador do que um inventor. Sempre achei mais fácil copiar do que inventar. Sabe? Dá para fazer isso. Eu copiei muito o Carrefour. Quando eu fui estudar nos Estados Unidos, em 65, nem o pai de vocês era nascido naquela altura, quando eu fui estudar lá. Meu pai tinha nasceu um ano. em 45. Meu pai tinha um ano. Quando eu fui estudar lá em 65, eu fiquei sabendo do Carrefour e depois fui para lá para começar a copiar, aprender, porque eles eram naquela altura o maior do mundo e tal. Então, eu sempre fui um copiador. Tá, todos os negócios que eu tive, vamos fazer uma coisa nova? Quem está fazendo? Quem é o melhor no mundo que está fazendo isso? Vai lá, aprende, copia e, se puder, vem para cá e faz melhor. Sempre fui um copiador. Só que no mundo de hoje, está muito difícil você copiar. Você copia aqui, quando você está copiando aqui, o negócio já está aqui do outro lado, já passou. Principalmente no virtual, tá certo? Principalmente no digital. É muito rápido as coisas. O volume de informação hoje, tá? Se pegar a mesa de operação do O3, né? Os caras ficam conectados o tempo inteiro, quer dizer, porque abriu o Hong Kong, vai esperar que abra os Estados Unidos, segue pela Europa e tal. O tempo inteiro, você está sabendo tudo aquilo em tempo real. Está vendo o que está acontecendo o tempo inteiro online. Tá? É um volume de informação, um negócio tremendo. Então, uma das coisas hoje, muito importante, é velocidade. Porque o mundo caminha com velocidade muito grande. Velocidade é o nome do jogo. Eu costumo dizer, sempre, eu ando sempre muito devagar e com muita calma. Eu nunca tenho pressa, mas eu ando com muita velocidade. Sem pressa, mas com muita velocidade. Com calma, mas com muita velocidade. Porque o nome do jogo hoje é esse, sabe? Tudo caminha muito rápido. Escuta, mesmo vocês, verdade, tenta olhar 10, 15 anos para trás. Eu não sei se vocês ficam no videogame, coisa parecida. Até 15 anos eu não fazia, pô. Não tinha nada disso, pô. Escuta, meus filhos pequenos, o Miguel, que tem 11 anos, pô, imagina se eu me atrevo a qualquer coisa no digital, no videogame, jogar com ele. Tem chance. Né? Uma cabeça mexida nisso aqui e muita velocidade, muita rapidez nas coisas todas. O mundo caminha numa velocidade extraordinária. Porque a taxa de atualização de informação agora é muito mais rápida. Antigamente a gente dependia da mídia, e a mídia ela tinha uma pauta diária e tinha um limite de quantos assuntos eles podiam tocar dentro de alguns programas e alguns canais. Então você tinha uma mídia muito limitada na quantidade de informações que ela podia passar para a população. Com a internet isso quebrou. Agora a gente consegue acesso a qualquer momento, qualquer hora, de qualquer lugar. De qualquer lugar. Então o público teve que se acostumar a ter antigamente um feedback bem lento de informações que cada vez mais se acelerou e hoje agora é inacompanhável. E agora, depois que veio a internet, entramos no momento da humanidade que a velocidade é o nome do jogo de fato. Porque a gente brinca aqui que na internet o tempo anda mais rápido. Exatamente. Sabe? Então, assim, se você está fazendo isso daqui, se algo dura 2 semanas na internet, significa que é como se fosse durar 6 meses no mundo Vida real. de internet é igual vida de cachorro. Um ano de programa é 7 anos de... Mas, menino, é o seguinte. Até vocês, até nós, vocês mais do que eu, estão muito mais rápidos. Né? Só traz o microfone que senão a galera não vai ouvir. Desculpa. Não, tu pode puxar ele. Não, eu sei. É que eu me entusiasmei, me debrucei falar com você. Agora, assim, escuta, vocês aguentam ficar muito tempo num programinha na internet? Assistindo? Porra, difícil, viu? Cara, porque vocês estão numa outra ritmo, uma outra velocidade, cara. Você não aguenta ficar lá. Por que vocês fazem drops, fazem coisas pequenas dos programas que você faz aqui, tá? Porque é o que é mais consumido. Cara, ninguém fica, porque vocês estão com uma velocidade completamente diferente, principalmente os jovens, tá certo? Não fica fixado lá naquele negócio, tá? O mundo é muito rápido. E a primeira coisa que tem que fazer, para você se situar bem nisso aí,
entender que é muito rápido. Não ficar se queixando. da Lutar velocidade contra da o universo. Não, né? não ficar saudosista. Então, pô, no meu tempo. Pô, o tempo é hoje, agora. Então, como é que hoje é muito rápido. Hoje é com muita velocidade. Tá certo? E os jovens estão mais assim. Isso leva até uma certa ansiedade. Então, Ah, com certeza. uma Estamos na certa geração da ansiedade. Hoje, a gente precisa. Eu tenho, assim, grande preocupação com meus filhos pequenos. Os grandes não, os grandes já estão em outro mundo, Já estão feitos, já já. viveram bastante, coisa e tal, já decidem por eles. Mas tem que tomar cuidado com meus netos, sabe? Com mais jovens. Mas meus filhos pequenos têm muita preocupação, entende? Levá-los, entende? Para encaixá-los no mundo, entende? Porque até o encaixe deles, entende? No mundo é uma responsabilidade dos pais, da família, coisa e tal, encaixar eles bem. E depois deixar, entende? Mas que eles tenham uma base boa. De saber entende? lidar com esse novo mundo Você de tem que ter informação. uma base boa para diminuir a angústia. Entende? Porque quando você tem muita velocidade, você tende tem uma tendência de ficar mais angustiado, mais aflito com as coisas. Entende? Que é o grande mal da humanidade moderna, né? Que é esse lance vamos lá, das condições mentais. Acho que é um... Ficar estresse, total. depressão, angústia, ansiedade, tudo isso daí são os males que vieram com toda essa velocidade. Acho que uma boa analogia é você olhar um cardápio de um restaurante. Antigamente, o cardápio do restaurante tinha 2 opções. Ou um é outro, você escolhe, não tem estresse ali. Agora, tu abre o cardápio do restaurante, tem 1 milhão de opções, tem opções em chinês, tem em italiano, você fica... Meu Deus, o que eu escolho? Qual que é o certo? O que é errado? Onde eu tô? Quem que sou eu? Você não consegue entender, entendeu? Fica difícil. Até a capacidade de fazer escolhas. Então, tanto que 2 livros que eu escrevi e publiquei são Caminhos e Escolhas. Né? Uma das coisas importantes na vida é você fazer as boas escolhas certas. Né? E por que eu fiz esses 2 livros? Né? Porque foram 2 livros que eu faço palestras, que eu dou aula na GV, que eu estou aqui. Né? Porque eu quero ajudar as pessoas então, a fazerem escolhas, né? Fazer escolhas certas. Sabe por quê? Porque essa história que minha maior força é a fé que eu tenho em Deus, é que Deus tem sido muito bom comigo. Tem sido um puta de um amigão. Né? Contei a história do sequestro, tem outros lances também. Então, sido um puta de um amigão. Qual é a maneira que eu acho que ele fica contente comigo? Então, se eu também pudesse ser um cara que também faz algumas coisas para o bem, para o lado do bem. Por que eu fiz 70 e tantas lives até agora? Que eu estava sentindo que eu estava agregando, que eu estava passando alguma coisa para alguém. Eram umas lives falando sobre empreendedorismo? Eram sobre o quê? Sobre vida? Olha, principalmente sobre o momento que nós estamos vivendo.